Bom, hoje rebatendo aí, meu brother, o cortes de alto valor, né? Vou fazer um vídeo sobre não o inverno feminino, mas sobre o verão masculino, por que não, né? Bom, isso daí é um assunto muito falado aí na comunidade, né? É muito debatido, né? Se esse inverno vai chegar, se não vai. O Cortes, por exemplo, é o cara que já tem uma visão de que depois dos não sei quantos anos de palitas dele, né? Que não vai ter esse inverno. Eu, por exemplo, já sou um cara que eu acredito no inverno, mas não aquele inverno congelante, né? Um inverninho brando, de repente. E eu vou explicar pra vocês. Mas o foco hoje não é nelas, é em nós, né? Independentemente do inverno chegar ou não, né? É, eu quero trazer a ideia do verão, né? O que é o verão? Então, o famoso inverno delas aí seria o quê? O holocausto das encalhadas, né? As mulheres não conseguindo casamento, não conseguindo relacionamento, e por consequência não conseguindo provisão, proteção dos homens, né? Embora elas tenham muito disso de forma estatal. né? Então esse é o conceito, né, do inverno, assim, as mulheres entrando em desespero, né? A gente vê um pouco disso já acontecendo em outros países, por exemplo, Coreia do Sul, né? É, embora o inverno, eu acho que ele é uma coisa que acaba acontecendo para os dois lados, né? Se eu olhar para a Coreia do Sul, sim, você tem um monte de mulher sozinha, sem filho, doente, né? Tomando remédio, já envelhecida, já infértil, com a janela de oportunidade cada vez fechando mais. Você tem isso acontecendo muito, né? O país quebrando economicamente pela falta de jovens. E, por um outro lado, você vê os caras massacrados pelo trabalho, né? é, sem conseguir acesso às mulheres. Então também é uma situação que não é boa para ninguém, na verdade, né? O ideal seria que houvesse digamos aí, uma conciliação entre os sexos aí, né? Eu sei que é fantasiosa essa ideia, que não vai acontecer, né? Mas, enfim, tô dizendo que seria o ideal, né? Vamos pro caso real. Bom, no Brasil, eu tenho observado que isso vem acontecendo de certa forma. Se olhar os dados aí, não mentem. Os dados estão fazendo uma projeção de até 2030 e 50% das mulheres estarem solteiras e sem filhos. Né? Isso é um recorde histórico, nunca aconteceu no Brasil. A taxa de natalidade do Brasil já está abaixo de 1,6. Se não me engano, está 1,5 aí já. Desde a última vez que eu olhei sobre esse assunto. Então já passou do. Lembrando, a taxa de reposição da população é de 2,1 filhos por mulher. Para você repor a população. Acima disso, você aumenta a população. Abaixo disso, a população jovem reduz, certo? E o 1,6 é o chamado do ponto de não retorno. Ou seja, todos os países que caíram abaixo de 1,6 filhos por mulher não conseguiram retornar mais a situação original. Digamos assim, essa taxa ela oscila, né? Sempre, ano a ano. Mas se você tiver acima de 1,6, você consegue fazer políticas para recuperar isso. Né? Pela experiência que a gente vê, todos que desceram abaixo de 1,6, eles não conseguiram descer, eles implodiam rapidamente, né? Por exemplo, a Coreia acho que já tem 0,5, alguma coisa assim. Foi um negócio muito rápido. Depois do 1,6, o negócio foi implodindo, implodindo, virou um número ridículo, né? Coisa de alguns anos. Enfim, a gente está vendo os dados, né? O aumento de consumo de tarja preta pelas mulheres, principalmente. Aquelas medidas indiretas de nível de satisfação com a vida, de felicidade das mulheres só piorando e dos homens melhorando, por incrível que pareça. Então a gente tem aí vários dados que mostram que a vida delas está mais difícil. Isso é fato, né? É só você ver o quanto elas estão reclamando de ter que trabalhar de 6 da manhã às 6 da noite, né? Todo santo dia no CLT. Privilégio, entre aspas, que antes era só dos homens, né? Isso aí? Aguenta. Então, elas estão insatisfeitas, cara. E vocês têm que lembrar que o corpo delas não é preparado para o trabalho como o do homem. O homem ele resiste muito mais fisicamente ao trabalho, porque o trabalho ele destrói o corpo, né? E ele resiste também mais neurologicamente. O homem é mais preparado, cara, para aguentar situações extremas, entendeu? Então, cara,
Elas vão ficar cada vez mais insatisfeitas. Isso aí, de certa forma, já é um inverno, né? Se a gente olhar só pelo lado de contato amoroso ali, elas sempre vão ganhar da gente. Isso aí é fato. Não tem como a gente competir. Da mesma forma, elas não têm como competir com a gente na porrada, né? Assim, então, cada um no da sua área, na é verdade? É, mas aqui, a vida não é só isso, né? Não é só esse aspecto. Então a gente às vezes tem que tomar mais cuidado. Então, bom, eu queria falar do verão, tô falando do inverno, né? Mas basicamente assim, eu vejo essa situação. Eu vejo que hoje elas estão mais insatisfeitas, ok? Se é que a gente pode chamar isso de um inverno, né? Talvez uma frente fria aí. Agora vamos pro caso que realmente importa, nós homens, né? Eu quero trazer o conceito aqui, e esse sim a gente tem que fazer acontecer, que é o conceito do verão, né? É, a ideia de que nós homens agora, de certa forma, fomos abençoados, né? Porque nós somos libertados parcialmente dessas cobranças sociais. O feminismo ele libertou os homens de certa forma. Por quê? Nós hoje não somos obrigados a casar, a ter filhos, nós não somos obrigados socialmente a sustentar mulheres. Quer dizer, a gente sustenta indiretamente através de impostos, através de transferências de renda, e etc. Né? Mas já vou chegar nesse ponto. Mas basicamente, a gente foi libertado da cobrança social. Né? Então hoje você pode ter acesso a várias mulheres, coisa que seu avô jamais teria, gastando muito menos e sem nenhuma cobrança, né? Se você valoriza isso. Então, essa é a melhor época para você ser homem na história, ok? Claro, você vai precisar mudar o seu padrão de comportamento, né? Então, a gente quer agora trazer a ideia do verão dos homens. O inverno delas, se aconteceu, não é um problema delas, mas o nosso verão ele vai acontecer. O que é o verão do homem, cara? Eu costumo dizer que pro homem, a pior merda que existe é estar sem grana. Vocês concordam comigo, né? Quando o cara tá com grana no bolso, ele tem dignidade. Ele vai morar bem, ele vai ter dinheiro pra fazer os hobbies dele, viajar, vai ter tempo livre pra, sei lá, ler bons livros, jogar um jogo, praticar um esporte, fazer o que ele gosta de fazer. Ele vai ter acesso à mulher se ele quiser, porque é só pagar. Então, o maior problema do homem hoje é o bolso. Se você resolve esse problema, você vai ter algumas outras coisinhas que você vai ter que fazer, mas basicamente, né, a primeira pílula que o homem tem que ter hoje em dia é a Gold Pill, né? Cara, como eu vou fazer grana trabalhando menos e ganhando mais? Porque não adianta você só intensificar o trabalho, você vai adoecer, ok? Então, primeira coisa é encha o bolso de grana, faça uma boa reserva, né? Tem aí investimentos, aplicações, compra Bitcoin para você sair do estado também. Tome todas as providências para que você faça o mínimo de transferência de renda para elas de forma estatal, né? Se você for fazer transferência de renda, você vai fazer aquela que te beneficia através do GPZismo, né? Ou do casual para aqueles que estão nessa pegada. Então, a primeira coisa é enche o bolso de grana, né? A partir do momento que você resolve parcialmente essa situação, porque você vai continuar fazendo grana, né? O processo é você cuidar da saúde, né? Meter um bom shape aí, uma massa muscular, deixar o corpo saudável, tomar sol, se alimentar bem, né? Cuidar da mente, né? Da cabeça, da parte emocional, porque não adianta você desestruturar a cabeça e desmoronar todo o resto que você construiu porque você bloqueou, entendeu? Então tem que entender isso, né? Aquela coisa. Não adianta você juntar um monte de dinheiro e pirar. Não adianta você juntar um monte de dinheiro, meter o shape e fazer uma cagada na rua e ir pra cadeia ou morrer, não é verdade? Então a cabeça, ela tem que ser o centro de comando do cara. A cabeça tem que estar alinhada, cara. Né? A parte emocional, controlar as emoções, as reações. E principalmente tá desenvolvendo o teu cérebro, cara, pra você se tornar um cara cada vez mais foda, né? Esse é o meu segundo estágio, né? E eu diria que você chegando nesse nível,
Cara, você tem a vida plena pra curtir, cara. Imagina. Ah, hoje eu quero viajar, sei lá, cara. Vou pro deserto do Atacama pra ver as estrelas lá na escuridão. Você vai. Você não tem ninguém te cobrando, ninguém te limitando, te pedindo satisfação. Você tem grana no bolso, você tem tempo. Você vai. O casadinho pode fazer isso? Não pode, né? Nossa, você vai gastar grana só com você? Mas peraí, a minha unha, e o Enzo, e eu não sei o quê, e aquela viagem pra casa da minha mãe, da sogra. Não, mas você. Cara, para pra pensar, galera. O conceito hoje é o conceito de verão, cara. É o verão. O cara que é mental hoje, conseguiu encher o bolso de grana e tá se cuidando, mano. Esse cara tá voando. Tá voando. É, o inverno delas é o nosso verão. É, a galera costuma falar, né? Nenhuma mulher odeia tanto. A mulher não odeia nada mais do que ver um homem livre, feliz, satisfeito, com grana, curtindo a vida. Isso é a coisa que mais incomoda elas no universo. Então eu quero ser esse cara, velho. Eu quero ser esse cara, entendeu? Eu quero incomodar esse sistema, beleza? Então, galera, coloquem isso na cabeça. Vamos em busca do verão.